Olá pessoal, estamos de volta. Vamos tratar agora de fontes formais imediatas, previsão expressa do CPP e o caso da interpretação extensiva, jurisprudência, hipótese de interpretação restritiva, lacunas voluntárias e voluntárias, analogia e interpretação analógica, analogia em Bonaparte e em Malaparte na jurisprudência e costumes. Você observa que nosso hall de aulas aqui está crescendo e tem muita coisa ainda pela frente. Então vamos dar continuidade, iniciando com fontes formais mediatas. O que nós vimos até agora? Nós vimos que o tema fontes do direito processual penal, ele conta com uma classificação doutrinária entre fontes materiais e fontes formais, sendo que as fontes formais recebem uma subclassificação entre imediatas e mediatas. Nós vimos na aula passada as fontes imediatas e agora nós vamos tratar das fontes mediatas, começando aqui com a doutrina do Leonardo Barreto. O que ele diz? Que não estando a norma processual penal vinculada estreitamente ao princípio da legalidade penal, é viável admitir que outras fontes de expressão sejam incluídas nesse contexto, denominadas de fontes indiretas. Então, um parágrafo aqui retirado de um livro, a gente já consegue trabalhar muito o tema, que é o que você precisa para o seu concurso, que é objetividade. Como nós vimos na aula passada, a questão da legalidade estrita, lá do direito penal, fazendo cotejo com o nosso processo penal, ele infere, ele traz a inferência de que se não há essa vinculação à legalidade estrita, então é possível que existam outras formas de expressão no direito processual penal. Nós estamos trabalhando desde o início da abordagem do tema fontes, que as fontes formais são fontes de expressão, fontes de expressão. Falamos da doutrina do Luiz Flávio Gomes, que ele também chama fontes formais com outras denominações que são cobradas em concurso. Ele chama de fontes formais de conhecimento, fontes formais de exteriorização e também de fontes formais de cognição, porque são através destas fontes que você toma conhecimento do direito criado pela fonte material. E quanto às fontes formais, imediatas e imediatas, o que o Luiz Flávio Gomes diz aqui, retirado aqui do site Migalhas? Ele fala sobre a diferença. Qual a diferença entre fontes imediatas e imediatas? Ele diz que enquanto as primeiras revelam o direito, as segundas explicam, interpretam e aplicam. Você atenta bem para esse trecho aqui, que isso aqui cai exatamente o que está aqui no concurso. Seja confundindo, tentando confundir você com a definição de fontes materiais, seja para que você marque como correta a definição de fontes formais. Ele diz que as primeiras, as fontes formais imediatas, elas revelam o direito criado pelas fontes materiais. E as segundas, as fontes mediatas ou indiretas, segundo Leonardo Barreto, ela serve para quê? Para explicar, interpretar e aplicar. Eu trouxe aqui um mapa mental do site Questões Estratégicas para te mostrar melhor como funciona isso. Observa que eu tenho aqui fontes, que é dividido entre fontes materiais e formais. Fontes materiais são a União e exceção, delegação para os Estados, conforme vimos nas aulas anteriores, por conta do artigo 22, inciso 1 e parágrafo único da Constituição Federal. Aqui está em azul, porque nós não vamos abordar isso agora, já foi visto. Vamos nos concentrar nessa outra ramificação que está aqui. Então, temos fontes materiais, que também pode ser chamada de fontes materiais, ou de produção, ou substancial. E as fontes formais, que também podem ser chamadas de conhecimento, de exteriorização. E, por conseguinte, em fontes imediatas e imediatas. As fontes imediatas podem ser chamadas também de fontes diretas e as mediatas também de fontes indiretas. As fontes imediatas ou diretas nós vimos na aula passada, ressaltando quanto à súmula vinculante, que ela corresponde a uma fonte material diversa da que consta aqui, haja vista a novidade trazida pela Emenda Constitucional 45 de 2004, a reforma do Judiciário, que autorizou justamente o STF a produzir, a editar súmulas vinculantes que devem ter observância obrigatória. Logo, o STF figura então como fonte material, certo? Isso tudo foi visto nas aulas anteriores. Quando você for revisar os temas, vai ficar bem mais claro para você. Agora observa aqui,
quanto às fontes mediatas ou indiretas, que eu tenho costume, princípios, analogia, doutrina, jurisprudência. Costumes, princípios, analogia, doutrina, jurisprudência. O que você precisa saber para o seu concurso? Você precisa saber que, com relação à doutrina e jurisprudência, o que é cobrado é justamente isso. O que é fonte imediata? Doutrina e jurisprudência. Não tem questão mais complexa que isso. Então, nós não vamos abordar nada sobre o que seja a doutrina, o que seja a jurisprudência, que não compete à aula de processo penal definir o que seja uma doutrina ou jurisprudência. Aqui apenas interessa você saber que a doutrina é fonte imediata porque explica e a jurisprudência porque interpreta e aplica. À luz da definição dada pelo Luiz Flávio Gomes que nós vimos, que as fontes mediadas são aquelas que interpretam, aplicam e explicam. Outro item que você também não precisa se preocupar muito para resolver questões de concurso é quanto aos princípios, porque igualmente o concurso vai pedir apenas que você marque se princípio é fonte imediata, ou querendo te confundir, dizendo que é fonte imediata, ou querendo que você indique se é verdadeiro ou falso o fato dos princípios serem admitidos no direito processual brasileiro, e assim por diante. Onde que você precisa atentar para o seu concurso, que é o sumo, a substância, a quintessência, a objetividade que faz a diferença quando você estuda através de um método eficaz. Você precisa atentar para os costumes e a analogia. Aqui que reside o ponto crítico do seu concurso. É só isso, professor? Não. Nós vamos ver que dentro aqui do nosso mapa mental, não consta uma outra situação que também é cobrada dentro do tema fontes, que vai estar no seu edital, e eu não botei aqui justamente porque o fato de não estar aqui que vai te ajudar a lembrar. E nós vamos ver porquê e vai ficar bem claro. Antes de continuarmos, eu queria dar uma dica para vocês, que é trabalhar sempre com mapas mentais. Em qualquer matéria, houve algum tema, algum assunto que tem classificação e subclassificação, prepara um mapa mental. Tem um site que é o Xmind. Xmind. Eu vou escrever aqui para você poder pesquisar. Xmind. Você baixa aqui um aplicativo para o seu computador, gratuito, e você muito fácil de manusear, e você pode fazer os seus mapas mentais para colar no seu cérebro, colar na sua cabeça, de forma você não esquecer e vai te ajudar na hora a lembrar de tudo. Seguindo então na nossa estrada, vamos ver aqui o primeiro assunto: previsão expressa no CPP e o caso da interpretação extensiva. Observa aqui no nosso sumário que tudo tem uma sequência lógica. E no final da aula eu vou fazer mais um comentário, assim como eu fiz no mapa mental, um comentário de utilidade útil, dicas para você estudar com eficiência e eficácia. Então isso aqui está estruturado numa ordem lógica, uma organização que vai te ajudar a aprender, ajudar a estudar, porque tem que saber estudar. Tem que saber estudar. E o primeiro passo para você saber estudar é saber organizar o seu material. Então aqui ó, nós vamos ver. Nós vimos fontes formais imediatas, o nosso mapa mental. Agora nós vamos ver previsão expressa no CPP e o caso da interpretação extensiva. Então qual é a situação que diz respeito a esse tópico? Simplesmente é este dispositivo. Simplesmente é este dispositivo. Então tem que repetir 1000 vezes para você saber, conhecer, pôr na sua cabeça. Porque o que é cobrado em concurso sobre esse dispositivo, a literalidade disso aqui são incontáveis. Assim, chove questão sobre esse dispositivo. E falando o quê? Simplesmente é literal. Vai apresentar isso aqui numa alternativa, você marcar lá. Então, qual é a situação? Falamos sobre diversas doutrinas que trazem a ideia da flexibilização do processo penal com relação à legalidade estrita. E não é para menos, porque o próprio artigo 3º do CPP, ou seja, do Código de Processo Penal, admite interpretação extensiva, analogia e princípios gerais de direito. Interpretação extensiva, analogia e princípios gerais de direito. Coisa que você não vai ver em direito penal, por exemplo. O juiz operando uma aplicação extensiva, uma analogia, um princípio geral de direito, para poder imputar crime e aplicar pena. Exemplo, lá no homicídio qualificado, que é tratado no artigo 121, tem lá o parágrafo que vai falar sobre arma de fogo. Então, arma de fogo, você não vai poder interpretar extensivamente ou aplicar analogia para abarcar diversas armas, de forma que
o ius puniendi do Estado ele esteja ampliado, ou seja, vai ser aplicado em diversas outras situações inusitadas. Por exemplo, o sujeito tem uma vela acesa na mão e ele esbarra no outro que cai na escada, ou seja, um homicídio aí aparentemente culposo, mas que existia um fogo na vela, então a arma é de fogo que causou o acidente. Daí se tornando um homicídio qualificado por arma de fogo. Não pode. Então é um exemplo bem esdrúxulo para você entender bem essa flexibilização do processo penal, que aqui se admite. Então nós vamos trabalhar muito nessa aula diversas questões doutrinárias e da jurisprudência sobre esse dispositivo. E esse aqui é o termo que não está lá no mapa mental, interpretação extensiva. E você vai entender por quê. E assim você vai gravar, porque através do entendimento você memoriza, porque o seu cérebro ele é criterioso, ele gosta de organização. Então, olha isso aqui. As fontes mediatas, elas não são aquelas fontes que explicam, que interpretam e que aplicam. A interpretação extensiva já é interpretação, então não vai constar no rol das fontes mediatas, porque ela já é uma interpretação. Então as fontes mediatas interpretam, a interpretação interpreta, então não tem sentido. Porém, essa situação da interpretação extensiva, ela é cobrada juntamente com o tema fonte. Então quando você olha lá no seu edital, fonte do processo penal, inclui-se as questões sobre interpretação extensiva, porque está no artigo 3º que trata da analogia e princípio geral de direito, que são fontes mediatas do processo penal. Assim, vamos dar seguimento, então, tratando de interpretação extensiva. Através do supedâneo aqui do Guilherme Nucci, aqui do site dele, ele tem umas dicas lá no site muito boas, e uma delas é que a interpretação é um processo lógico para estabelecer o sentido e a vontade da lei. Então você interpreta porque você quer entender o que está escrito. E no Código Penal admite expressamente a interpretação extensiva, pouco importando-se para beneficiar ou prejudicar o réu. Atenta para isso aqui, ao destaque. Pouco importando-se para beneficiar ou prejudicar o réu. A regra é essa no processo penal. Porque veja só, o artigo 3º do CPP, ele diz alguma coisa que só pode interpretação extensiva para beneficiar o acusado no processo penal? Não fala nada. Se não fala nada, pode sim, porque o processo penal é flexível quanto à legalidade estrita, então as questões vão cair matando em cima disso aqui, se pode para beneficiar ou prejudicar o réu. A interpretação extensiva é a ampliação do conteúdo da lei efetivada pelo aplicador do direito quando a norma disse menos do que deveria. E olha o exemplo aqui que o NUT dá para a gente do artigo 254 do CPP. Lá diz que a suspeição do juiz ela deve ser arguida dentro das hipóteses que os incisos lá eles vão enumerando. Aí ele diz o seguinte, que deve-se também incluir o jurado, porque não deixa de ser um magistrado, embora leigo. Então, quando formos estudar o tribunal do júri, vai ver que o jurado ele é um juiz. Vamos ver também, de acordo com a Constituição Federal, que o julgamento realizado pelo Conselho de Sentença, o júri, ele é soberano. Então, essa situação aqui da suspeição do juiz deve sofrer uma interpretação ampliativa para incluir o jurado. Observa que você interpreta o termo e amplia o sentido do termo. O termo já está na lei. Então, é o juiz, você amplia para abarcar o jurado. Você olha a palavra. É importante você já mentalizar isso que eu estou dizendo agora, porque você vai precisar diferenciar de outras formas de interpretação, tal como a interpretação analógica, que é diferente. Em contrapartida, você tem que entender um caso de interpretação restritiva, porque estamos tratando do artigo 3º, interpretação extensiva. A contrário sensu, você tem que entender um caso de interpretação restritiva que a jurisprudência ela traz e é objeto de pergunta, porque você tem um método de ser objetivo para estar para o concurso. Então você tem que ir direto nos temas relacionados que são cobrados em prova. E um deles é a interpretação restritiva, que vai se chocar com o que acabamos de dizer da doutrina aqui do Nucci, que falou que pouco importa se para beneficiar ou prejudicar o réu. Mas tem um caso, e aqui é justamente aquele fino que eu falo, que vai te deixar na frente na concorrência com os demais candidatos, que já é a exceção. E banca de concurso adora cobrar exceção. Então aqui vamos nos valer aqui do site Juiz Brasil, também tem muita coisa boa, objetiva, que te ajuda. No âmbito do processo penal, a interpretação restritiva se faz necessária quando o exato texto da norma implique em possível ofensa a direito fundamental. Então,
Observa que estamos falando de processo penal ainda, não é penal, e estamos falando em intervenção restritiva, o que vai se chocar com o artigo 3º do CPP. Quando que se faz intervenção restritiva admitida? Caso muito pontual de jurisprudência. Isso você vai sair na frente. Então, se você está participando de algum grupo, algum fórum, que as pessoas ficam debatendo coisas que existe uma objetividade, um método para você estudar, pede licença, sai desse grupo, porque isso vai te atrapalhar. Essas coisas te atrapalham. Não adianta querer discutir sexo dos anjos para estudar concurso. Se você tem um livro e está nesse livro no capítulo de fontes, lendo diversas páginas, diversas situações sobre interpretação extensiva, majoritária, minoritária, fecha o livro, guarda ele, deixa para pegar esse livro quando você for preparar sua tese lá do doutorado. Para o concurso, não importa, tem que ser objetivo. Essa dica que eu estou dando, ela tem um cunho psicológico de vital importância. Porque se você se depara com uma questão jurídica, processo penal, que você tem dúvida, você não sabe o que vai marcar, porque tem divergência doutrinária, você estava naquele grupo, as pessoas ficam discutindo, quase uma xinga a outra lá, porque não concorda, aquele autoritarismo. Você vai ficar nervoso, vai ficar ansioso, por causa de uma questão que você tem dúvida, você vai errar as outras. Você vai ficando uma carga de ansiedade muito grande na hora da prova. E na hora de marcar o cartão resposta, você também vai errar. Porque essa ansiedade ela vai repercutir durante todo o seu período lá que você está na cadeira. Então, vamos nos concentrar muito aqui agora, muita atenção, porque esse caso de intervenção restritiva é pontual. E geralmente, os concursos vão pedir essas coisas por causa de um julgadinho lá da STJ, uma jurisprudência que trouxe algo inusitado e aí vira a questão de prova. Então é isso que você tem que atentar. E o nosso método aqui traz para você tudo já na bandeja para você ter muita facilidade em entender as coisas. Qual é a situação? A situação da interpretação restritiva que se choca com o que acabamos de dizer sobre o artigo 3º do CPP se dá com relação ao artigo 312 do Código de Processo Penal, que vamos estudar como formos ver os tipos de prisão. Vamos ver esse tema, que a prisão preventiva ela pode ser decretada com base em fundamentos indeterminados, como garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da ação criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Não fica curioso agora em querer saber o que é prisão preventiva. Isso você vai ver lá na frente, daqui a muitas aulas. Quero que você entenda agora que, diante desse dispositivo, o aplicador de direito ele pode ter duas posturas. Ou ele vai tecer interpretações extensivas, ou seja, incluindo como hipótese de garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência de gestão criminal, para assegurar a aplicação de lei penal, diversas hipóteses teóricas, práticas, fatos, e assim tudo será hipótese de prisão preventiva. O cara espirrou, tem que garantir aí a conveniência da gestão criminal, porque não pode espirrar durante o processo. Então, não. Então, não pode. Então, ele também pode ter outra postura, que é uma intervenção restritiva. Então, nesse caso, apesar do artigo 3º do Código de Processo Penal admitir intervenção extensiva, esse caso é pontual, porque os termos são demasiado amplos e ambíguos, e está em jogo o quê? Direito fundamental, uma ofensa a direito fundamental. Então, aqui, observa que a aplicação da prisão preventiva com base em tais hipóteses deve estar vinculada a fatos concretos sob pena de nulidade. Então, tem que ter uma intervenção restritiva e ainda vincular em fatos concretos, de forma que o tribunal, de forma que a sociedade, de forma que o acusado, ele tenha ciência da real hipótese que impõe a prisão, de forma que a fundamentação respectiva permita o controle dessa decisão. Olha o que a jurisprudência do STJ diz a respeito. A prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais. Quais são os requisitos legais? São esses que estão aqui, aqueles indeterminados. Assim, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda, cabe ao julgador, ao avaliar a necessidade de decretação da custódia cautelar, interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, fazendo-se mistério ainda de indicar empiricamente os referidos requisitos, além de interpretar restritivamente as hipóteses indeterminadas, o que significa na prática uma daquelas hipóteses. Isso no geral, o que serviria para qualquer pessoa. Onde que, no caso concreto, está acontecendo aquelas hipóteses. É isso que tem que ser feito. Então, é uma exceção
a regra do artigo 3º do CPP e nós vamos ver questões cobradas sobre isso. Avançando, vamos tratar agora de lacunas voluntárias e involuntárias. Qual a razão desse tema vir nessa sequência? Porque quando formos estudar analogia, esse conhecimento aqui vai te ajudar. E em prova de concurso, eles relacionam esses termos, lacunas voluntárias e involuntárias, com os assuntos analogia e interpretação analógica. Acontece que você muitas vezes sabe o tema analogia e interpretação analógica, mas em razão destas expressões, lacunas voluntárias e involuntárias, você acaba se confundindo e erra uma questão que você sabe do que se trata. Então, por isso que a gente vai tratar disso agora como uma preparação para você estudar analogia no processo penal e interpretação analógica. Vamos lançar a mão aqui do site jus.com e ele vai definir para a gente aqui o que se trata. Lacunas voluntárias ou intencionais são as que o legislador propositadamente deixa em aberto, porque a matéria, por ser assaz complexa, exigiria normas excessivamente minuciosas, ou porque, por não se sentir em condições adequadas, entende ser mais propício confiar ao juiz a missão de encontrar a norma mais específica. Então, é uma lacuna que reside no termo, no sentido do termo. O legislador, pelos motivos que estão expostos aqui, ele confere uma margem de interpretação ao juiz intencionalmente, que irá complementar o dispositivo. Nas lacunas involuntárias ou não intencionais, o legislador ele simplesmente não regula a matéria, não tem norma, não tem nenhuma norma. E podem surgir quando, então, o elaborador da norma não observou o direito cabalmente, lacuna de previsão, ou seja, ele errou. O fato existe, ele sabia que existia, ele tentou fazer a previsão, mas acabou errando, de forma que aquela norma que existe não serve. Então é como se não existisse. Ou também existe a lacuna involuntária ou não intencional, porque a matéria não existia na época. Então é uma lacuna desculpável. Não, era um fato que não era previsto e não tem norma para tratar do assunto. Também é o caso de lacuna involuntária, quando o legislador não examinou o caso corretamente. É uma lacuna indesculpável. A diferença entre a lacuna indesculpável e a lacuna de previsão é que aqui o legislador ele até analisou o caso corretamente, o fato, mas na hora de prever o direito aplicável ele se equivocou e praticamente não existe norma para tratar do fato. Ele até menciona o fato, se refere ao fato, mas o direito não atende. E na lacuna indesculpável, o fato sequer foi analisado ou observado corretamente, como se fosse outro fato. O que importa você conhecer dessa situação aqui de forma objetiva, é que a lacuna voluntária ou intencional é a hipótese de interpretação analógica, que nós vamos ver. E o caso de lacuna involuntária ou não intencional é a hipótese de analogia no processo penal. Lacuna involuntária importa em analogia. Lacuna voluntária importa em interpretação analógica. Guarda isso aqui. Vamos seguir agora tratando de analogia e você vai ver que seu entendimento vai ser muito mais fácil. Seguindo, então, vamos tratar agora de analogia e interpretação analógica, com o Supedani aqui mais uma vez na doutrina aqui do NUT, no seu site, nas suas dicas, que ele diz: admitido o mais, que é a analogia, cabe também a aplicação da interpretação analógica, que é o menos. Bom, eu ainda nem falei para você o que é analogia, e já estou falando de interpretação analógica, mas é isso mesmo. Você vai construindo o seu conhecimento. Agora você tem que saber o quê? Que a interpretação analógica é o menos da analogia. Quando você tiver estudado analogia, que é o que vamos fazer já já, você já vai entender que a interpretação analógica nada mais é do que o menos ali da analogia. Para você não confundir, porque essa confusão entre os dois tipos é o que faz errar a questão. E é o que mais acontece. É onde se dá as maiores discussões para identificar numa questão de prova se aquilo era analogia, se era interpretação analógica, e o examinador se vale disso para elaborar mais e mais questões, já que nesse ponto que as pessoas erram. Então, o que é interpretação analógica? É um processo de interpretação. É um processo de interpretação, usando a semelhança indicada pela própria lei. Por que eu estou trazendo a interpretação analógica primeiro? Porque a gente falou de interpretação extensiva, que é a interpretação, então nada mais justo aqui e coerente do que falar da interpretação analógica. Interpretação analógica é uma interpretação também. Vamos dar exemplo para ficar bem prático. E agora você associa com o que eu disse antes sobre lacuna voluntária ou intencional, que são aquelas que o legislador propositadamente deixa em aberto
que a matéria é complexa ou exigiria normas excessivamente minuciosas. Então ele confia ao juiz para encontrar a norma específica. É o caso aqui do exemplo dado no artigo 254 do Código de Processo Penal, aquele mesmo dispositivo dado no exemplo da interpretação extensiva, quando você considera o termo juiz abarcando a figura do jurado. Esse mesmo dispositivo permite dar o exemplo da interpretação analógica e fica bem claro para você agora. Quando falamos da interpretação extensiva, o intérprete ele olha o termo juiz e ele mesmo, por conta própria, ele amplia para abarcar o jurado. Na interpretação analógica é diferente. Tem que ter um comando no próprio texto autorizando o juiz a buscar, completar através da interpretação, buscar o sentido da norma através da interpretação por ele mesmo. Então, olha o que está dizendo aqui, ó. O artigo 254, que trata das hipóteses de suspeição do juiz, ele trata lá em um inciso de uma hipótese em que um cônjuge seu, um parente, ele esteja respondendo a processo por fato análogo. Fato análogo àquele que ele vai julgar. Por isso que ele é suspeito, porque a ideia legislativa é proteger eventual favorecimento dado pelo juiz, já que se aquele caso que ele está julgando vira uma jurisprudência favorável ao seu parente, o seu parente vai ser beneficiado, o seu cônjuge. Então, é um fato análogo. Aí o juiz, por exemplo, considera que esse fato análogo é atípico, então é caso de absolvição. Então, nesse caso, ele é suspeito para julgar. Agora, o que é o fato análogo? Observe que o legislador deixou em aberto para que o juiz busque, na interpretação do mundo dos fatos, o que seja análogo àquele fato que ele vai julgar. Ele não disse fato idêntico, ele disse análogo. Quando a própria lei traz essa autorização expressamente para o aplicador do direito, tem-se a interpretação analógica, que difere da interpretação extensiva justamente pela interpretação extensiva não contar com essa autorização na própria lei. Outro exemplo aqui dado pelo Código Penal, que fica muito claro também. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1. Ele dispõe que o homicídio é qualificado se cometido mediante paga, promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. O que é um outro motivo torpe? O legislador deixou em aberto, porque vai entrar em minúcias, e não é aquela hipótese de lacuna voluntária. O legislador deixa para o aplicador do direito resolver esse problema. Observa que ele traz algumas hipóteses aqui para auxiliar o juiz naquela tarefa. A própria lei, ela instrui o aplicador do direito na tarefa. Então, a interpretação analógica tem essa característica da autorização vir no próprio dispositivo, objeto de interpretação. A analogia, por sua vez, é um processo de integração. Então, analogia é processo de integração. Interpretação analógica é processo de interpretação. Isso aqui já é objeto de questão de prova, confundindo a interpretação analógica com processo de integração e analogia com processo de interpretação. Mas você já sabe, você que está estudando com o método correto, que interpretação analógica é processo de interpretação e analogia é processo de integração. Na analogia, aplica-se uma norma existente para uma determinada situação a um caso concreto semelhante, para o qual não há qualquer previsão legal. Vamos dar um destaque aqui nesse parágrafo, porque as questões de prova, elas embaralham tudo que está escrito aqui e a alternativa fica errada. Ela coloca aqui o caso concreto de semelhante, aí aplica-se uma norma existente. Diz também, em determinadas questões, que aplica-se norma existente para um caso semelhante quando há previsão legal e é quando não há. Então você dá uma atenção aqui a esse parágrafo, que as questões de prova vão brincar muito com isso aqui, alterando o sentido dos termos. No processo penal, a analogia pode ser usada contra ou a favor do réu. Olha que está em negrito, vamos dar o destaque aqui também, porque isso aqui é objeto de recorrentes questões de prova. Saber que a analogia no processo penal pode ser usada contra ou a favor do réu. Vamos voltar lá no artigo 3º do CPP e lembrar que ele não fala aqui nem que a interpretação extensiva tem que ser a favor do réu ou não pode ser de favor do réu. E a aplicação analógica é a mesma coisa, não fala se pode ser a favor ou não. Então, com base em todo o entendimento sobre a flexibilização do direito processual penal com relação à estrita legalidade, é reconhecido tanto na jurisprudência quanto pela doutrina essa possibilidade da analogia ser aplicada em favor do réu ou contra o réu. Por quê? Porque não vai tratar de norma incriminadora. Aí você lembra daquele estudo que fizemos, com base na doutrina do Luiz Flávio Gomes, do que é uma norma penal incriminadora e o que é uma norma penal não incriminadora. Então não trata
no processo penal, essa analogia no processo penal, de normas penais incriminadoras, que são protegidas pelo princípio da reserva legal, que exige o tipo previsto em lei, a legalidade estrita. Para consolidar o conhecimento, vamos dar uma olhada aqui nessa tabela. Analogia é uma forma de autointegração. Interpretação analógica é forma de interpretação. Você entendeu por quê. Na interpretação analógica, há forma de interpretação, porque o próprio texto confere ao juiz um dever de interpretar a norma. Então não se trata de um caso em que não há um dispositivo legal próprio para ele trabalhar. Ele está trabalhando o próprio dispositivo que já existe. Na analogia, forma de autointegração, porque não existe o dispositivo. Então ele aplicará o regramento jurídico de uma dada situação semelhante a outra, na qual não há norma posta. Na interpretação analógica, é aquela situação. O legislador, propositadamente, deixa o conteúdo da expressão em aberto e confia ao juiz a missão de encontrar a hipótese específica. Na analogia, pode ser feita em malam parte no processo penal? Pode. E no direito penal? Não pode. No processo penal, pode? Pode. E a interpretação analógica? Pode ser feita em malam parte no processo penal e no próprio direito penal. Pode ser feita em malam parte, em prejuízo do réu, no processo penal e no direito penal. Por isso que nós demos aqui dois exemplos. Tanto um aqui do processo penal, que é o caso do fato análogo, e outro exemplo do próprio Código Penal, outro motivo torpe. Pode ser encontrado aqui pelo juiz um motivo que ele enquadre dentro desse termo que prejudique um réu. Ele vai responder por homicídio qualificado, ao invés de responder por homicídio simples. Vamos seguir em frente então, com mais analogia, nos valendo aqui da doutrina aqui do Leonardo Barreto. A analogia subdivide-se em analogia legis, quando se apela a uma situação prevista em lei, da analogia iuris, quando se apela a uma situação prevista pelos princípios jurídicos. Você vai se familiarizando com os termos que são cobrados em questão. Analogia legis, analogia iuris. A analogia pode ser feita em bonam parte, em benefício do agente, ou em malam parte, em prejuízo do agente. No direito penal, somente é admitida a analogia em bonam parte, sendo vedada, portanto, a analogia em malam parte. No direito penal, somente a analogia em malam partem. No entanto, no processo penal, a analogia pode ser feita livremente, sem restrições, ou seja, in bonam partem ou in malam partem, pois ela não envolverá uma norma penal incriminadora. Esse finalzinho aqui vem muito cobrado em questão, dizendo que a analogia no processo penal envolve norma penal incriminadora. Não envolve. E você ressalta aqui, nesse caso do direito penal, para não te confundir, que aquilo que foi feito lá com o homicídio qualificado, aquilo não é analogia, aquilo é interpretação analógica. Quando no direito penal, vamos voltar lá para não deixar nenhuma dúvida, nenhum resquício de dúvida para te confundir. Nesse exemplo do homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, é caso de interpretação analógica. Por quê? Porque o próprio dispositivo autoriza o juiz a buscar fatos análogos para completar o sentido da norma. Aqui existe a norma. O que estamos tratando lá na analogia, que é vedada no direito penal, é a analogia em malam parte. É o juiz fazer aquilo, ou seja, criar uma situação prejudicial ao acusado, quando inexista dispositivo legal. Então, no direito penal, essa analogia em malam parte é proibido. Já no processo penal, a analogia pode ser feita livremente, sem restrições, seja em bonam parte, seja em malam parte, pois não envolve norma penal incriminadora. Aquele artigo 121 do Código Penal é uma norma penal incriminadora, porque prevê um crime e uma sanção. Por isso que ali é caso de interpretação analógica. O próprio artigo 121 confere margem ao juiz. Nesse caso aqui, estamos tratando de analogia, quando não há o dispositivo, inexiste a regra legal. Mais um pouco aqui de NUT. A analogia vedada em direito penal, como regra, é admissível em processo penal. Trata-se de um processo de integração da norma por um método de semelhança voltado ao suprimento de lacunas. Processo de integração, método de semelhança, suprimento de lacunas, tudo isso marcado nele são palavras-chave que constará lá na sua questão do concurso e você vai lembrar. Inexistindo lei específica, inexistindo no processo penal para regular determinada situação, podemos usar outra, análogo, para solucionar um impasse. Agora, pessoal, para tudo, muita atenção. E nessa oportunidade, eu vou voltar para lembrar o que eu disse lá na aula 1, aula introdutória, sobre dicas de estudo e metodologia do concurso. O que eu disse lá? Que para estudar para concurso público tem que ter objetividade.
E em que consiste essa objetividade? Você estudar o que cobra. E o que te cobra? Lei seca, texto doutrinário relacionado e jurisprudência também relacionada. A lei seca é a lei seca, é o que vai cair. E a gente vai apontar o que cai mais. Já o texto, ou seja, a doutrina, porque tem situação jurídica que não está na lei seca ou a doutrina faz comentários relevantes que são incorporados pela jurisprudência. E tudo isso vai parar na questão do seu concurso. O estudo da lei seca não é complicado. O diferencial somente é você saber o que cobra mais, para você dar uma atenção maior. Mas se você ler toda a legislação seca, você vai estar cumprindo esse requisito. Já o estudo dos textos que caem em concurso e da jurisprudência, eu vou utilizar aqui a metáfora daquele saquinho de azeitona que você vê no mercado, que tem lá peso líquido e drenado. O diferencial aqui é que você tem que levar para sua casa somente o drenado. Ou seja, a sua casa é o seu cérebro. Você tem que levar somente o texto doutrinário e a frente drenada. Senão você vai ficar mais perdido que segue um tiroteio lendo tudo o que passa pela sua frente. Essa situação, então, dessa aula, te frisa bem a metodologia do curso, porque agora nós vamos tratar da jurisprudência específica. E nós falamos também do texto de lei específico, ou seja, a lei seca foi tratada aqui no artigo 3º. E falamos dos textos que interessam. E agora vamos tratar da jurisprudência que interessa. Falamos aqui de mais uma lei seca aqui que interessa, como falamos da interpretação restritiva em contrapartida à interpretação extensiva do artigo 3º. Citamos um julgado específico, onde você vai se basear para indicar a aplicação da interpretação restritiva que foi tratada. E a mesma situação acontecerá agora, porque eu vou instigar o seu senso crítico agora a funcionar, já que eu vou contrariar o que foi dito aqui pela doutrina sobre a possibilidade da analogia em malam partem no processo penal. Isso aqui é a regra. A analogia pode ser feita em bonum partem e malam partem. Entretanto, há situações específicas na jurisprudência que vedam a analogia em malam partem no processo penal. Agora você precisa ter o cuidado que é o seguinte: não entre no buraco negro de pensar genericamente, como a gente vê muito em fóruns de discussão para concurso público, que a analogia em malam partem é vedada em processo penal quando está em jogo normas de caráter híbrido, misto. Vamos combinar o seguinte: eu disse que vamos estudar normas híbridas ou mistas quando falarmos sobre direito processual no tempo, lei processual penal no tempo, porque metodologicamente é a melhor forma de estudar isso. Aqui não vale a pena falar de normas híbridas ou mistas. Não vale. Por quê? Porque vai te confundir. O caso que vier da analogia em malam partem no processo penal, quando você está estudando fontes, é um caso muito específico. Então, eu vou te mostrar o que é e ponto. Não precisa ficar arrumando sarna para se coçar, para se confundir, que vai gerar ansiedade, você vai errar a questão e vai marcar o cartão de ponto errado também, que você vai chegar no final da prova nervoso. Então, vou mostrar agora o que é isso e ponto, sem entrar em conflito aí consigo mesmo. Então, vamos lá. Analogia em bonum partem e em malam partem na jurisprudência. Qual a estratégia? Primeiro, eu vou mostrar a jurisprudência que aplicou analogia em bonum partem no processo penal. Depois, eu vou mostrar a jurisprudência que aplicou analogia em malam partem no processo penal. E, por fim, a jurisprudência que veda a analogia em malam partem no processo penal e que é o fino aqui para a sua prova, porque contraria norma legal expressa do CPP e o senso comum. Então, vamos seguir. O objetivo de te mostrar a jurisprudência que exemplifica a aplicação da analogia em bonum partem no processo penal é para você se situar, se familiarizar com a situação, dialogando a teoria com a prática. E assim você fica tarimbado e apto a realizar tanto uma prova objetiva, seja qual for o tipo de enunciado, tanto uma prova de segunda fase dissertativa. Vamos lá. STF, habeas corpus 108.232. É firme a orientação da jurisprudência quanto à interpretação extensiva e aplicação analógica da norma contida no 580 do CPP. O que diz lá o 580 do CPP? Que vamos estudar em minúcia lá na frente, não agora, quando estudarmos recursos. O que eu quero que você se atenha aqui é o seguinte: quando existem corréus e um recorre, esse recurso favorece aquele que não recorreu, desde que não veicule argumentos fundados em motivos pessoais, ou seja, o sujeito é réu num processo em litisconsórcio passivo, ou seja, corréus, vem uma sentença desfavorável e só um recorre alegando, por exemplo, que na fase de aplicação da pena o juiz
cometeu erro de procedimento ou erro injudicando, considerando os bons antecedentes do sentenciado. Ora, bons antecedentes é um critério pessoal. Então, isso aqui está fora. Entretanto, se houver um recurso que não tenha fundamentação baseada em critérios pessoais, irá aproveitar ao outro réu, ou seja, ao co-réu. Ocorre que habeas corpus e revisão criminal não são recursos. Habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação. Vamos estudar tudo isso em capítulo próprio. Eu quero que você entenda aqui apenas a aplicação prática da analogia em bona parte no processo penal. Revisão criminal também não é recurso, é uma ação. Vamos ver o que é no momento próprio. Então imagina um habeas corpus impetrado em face de ato praticado por juiz num processo em que existe um co-réu. A jurisprudência do STF entende que aplica-se a inteligência do 580 do CPP, aproveitando aquela decisão para beneficiar o co-réu. O mesmo caso é na revisão criminal, que não são recursos. Então o que você precisa entender aqui? Uma aplicação de analogia no processo penal em bonam partem, em razão de não haver uma norma, ou seja, não há um dispositivo expresso tratando desse aproveitamento ao co-réu na revisão criminal e no habeas corpus, e o STF entende que aplica-se, então, analogicamente, o dispositivo 580 do CPP. Segundo caso, aqui houve aplicação de analogia em malam partem no processo penal. Julgado recente, 2016, HC 309390, STJ. Qual é a situação? A quinta turma deste STJ, em julgado recente, acolheu orientação no sentido de que não se verifique eventual nulidade na decretação de prisão preventiva por meio de antecipação de tutela recursal pleiteada no bojo de recurso em sentido estrito manejado pelo Ministério Público. Qual é a situação? Nós vamos ver, quando estudarmos recurso, que uma vez o juiz de primeiro grau indeferindo a prisão preventiva requerida, cabe recurso que se chama recurso em sentido estrito por parte do Ministério Público. A situação aqui é que o Ministério Público formulou um pedido de antecipação de tutela para prender o cidadão antes de se julgar o mérito do recurso. Agora eu pergunto, existe norma processual penal prevendo antecipação de tutela nesses casos, no recurso em sentido estrito? Não, não tem. Então o que o STJ está aplicando aqui? O Código de Processo Civil, o CPC. Então, com base nesse julgado, leading case, os concursos públicos formularam diversas questões, entre as quais figuram como as mais recorrentes, perguntando se a analogia em malam partem no processo penal leva em conta a natureza do diploma. Olha só a questão. Eles extraíram essa questão do voto dado nesse HC. Então, não importa a natureza do diploma, é isso que você precisa saber. E que analogia em malam partem no processo penal, inclusive é possível para prender o cidadão. Então não tem essa consideração que fazem sobre normas híbridas, normas mistas, que vai prender, nem nada disso. Já tem um processo, o cidadão está respondendo, o sujeito está respondendo no processo criminal, houve o pedido de prisão preventiva, o juiz indeferiu na primeira instância, houve recurso, pedido de tutela com base no artigo 3º do CPP, aplicação analógica da regra do CPC, e o STJ acolhe como possível. Ele não vê aqui, nesse julgado, nenhum problema com relação ao direito de defesa do cidadão. Então, nesse caso, sem você ficar trabalhando em tese para doutorado, nesse caso, você tem que saber que, no caso de prisão preventiva, há a possibilidade de aplicação analógica com base no artigo 3º do CPP em malam partem, independente da natureza do diploma, valendo-se de regra do CPC, pois o que importa é o conteúdo da matéria. Próximo julgado, e aqui é o fino, o suco, que vai fazer a diferença para você galgar mais posição aí no seu concurso. A situação aqui já é completamente diferente. Foi requerida a aplicação analógica de regra do CPC sobre litigância de má-fé contra réu em face de réu em processo penal. O STF, por sua vez, vedou esse tipo de analogia. Ele diz que não há previsão legal no CPC, ou seja, até aqui tudo bem, analogia ausência de previsão legal, mas também não é o caso de aplicação da disposição do Código de Processo Civil por analogia, o que seria permitido pelo artigo 3º do CPP, uma vez que, preste atenção agora aqui, vamos dar um destaque, o objetivo do processo penal é distinto do processo civil. O objetivo do processo penal é distinto do processo civil. Eis que este tem, por escopo, a prolação de sentença para solucionar lide existente entre as partes. Enquanto aquele
busca legitimar o ius puniendi estatal, garantindo-se ao acusado todas as garantias e prerrogativas legais. Logo, ainda que a defesa venha a se utilizar do processo penal como meio procrastinatório para impedir o aperfeiçoamento da coisa julgada, a ela desfavorável, não há como se aplicar multa por litigância de má-fé, pois, destaca aqui também, destaca, a garantia constitucional da ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes, deve prevalecer, precedente do STF e STJ, ordem concedida para obstar a execução da multa dada ao paciente por condenação de litigância de má-fé. Qual é a ratio iuris aqui? Qual é a ratio iuris? Se houver esse entendimento da possibilidade de aplicação de analogia com relação à regra processual civil da litigância de má-fé, haverá uma inibição ao direito de defesa. Haverá uma inibição do direito de defesa. E nós vamos estudar, no próximo tema do nosso curso de processo penal, os sistemas processuais penais, os sistemas. E nós vamos ver que vigora no Brasil o sistema acusatório. Então, a acusação, o Ministério Público, a Procuradoria da República, deve acusar, deve fazer de tudo para provar que o sujeito cometeu o crime. Se cometeu o crime, é só provar. Então, não pode se valer o quê? De uma forma de intimidação, inibição, que vai tangenciar esse dever estatal de provar que o acusado cometeu o crime. De forma a se prestigiar a presunção de inocência e evitar também que inocente vá preso. Então você observa que vigora um sistema acusatório, que vamos ver na próxima aula, e com isso não deve haver nenhuma inibição ao direito de defesa, que é amplo, ainda que o réu tente procrastinar o feito. Não importa. Então, nesses casos, a jurisprudência entende que qualquer meio que venha, direta ou indiretamente, a inibir esse direito de defesa que é amplo, não pode. E nesse caso, aquele mesmo expediente de se buscar uma regra do CPC para aplicar no processo penal em malam parte não foi autorizado, não é legítimo, não é aprovado pelo STJ, muito embora a disposição expressa no artigo 3º do CPP. Não vamos entrar em polêmica entre a diferença no julgado anterior e nesse julgado, mas é diferente. Naquele, aplicou-se a analogia através do diploma processual civil para prender. E aqui não se aplicou porque inibe o direito de defesa. Então, você observa que o direito da ampla defesa e contraditório é amplo e restrito, assim reconhecido pelos tribunais pátrios. E que, no caso, a privação da liberdade, o cerceio da liberdade, já que a prisão preventiva é matéria processual, aplicou-se ali a analogia em malam partem, sem considerar que, com isso, o direito de defesa do acusado, do preso, estaria restringido. Bom, agora você vai ficar se perguntando se essa jurisprudência, que veda a analogia em malam partem, se ela se choca com essa segunda que eu mostrei com relação à prisão preventiva. E você vai lembrar também, e vai ficar em dúvida, com relação à jurisprudência que eu mostrei quando enfrentamos a interpretação extensiva, que também fala de prisão preventiva. Para ser bem objetivo, eu quero dizer a você que você vai fazer o concurso público. E são casos que são pontuais, ou seja, estamos tratando de casuísmo, julgados específicos do STJ. Para você fazer sua prova com segurança, você, nesses casos que estamos tratando aqui, não pode generalizar, como se vê em bastante grupo de discussão sobre o tema, etc. Qual é a estratégia que você vai tomar para poder se dar bem com esse tema? Primeiro, você não vai fazer nenhuma generalização com relação ao critério de normas híbridas ou mistas. Até porque eu não tratei disso ainda para justamente não confundir você. Primeiro passo, nada de generalizar. Então você vai para a sua prova pensando o seguinte, que com relação à prisão preventiva, de forma específica, a interpretação deve ser restritiva e se basear nos requisitos empíricos, concretos. Então, quando o juiz ele vai julgar, decidir sobre a prisão preventiva, ele não pode, por exemplo, fundamentar que o crime, por exemplo, de tráfico de drogas é um crime bastante perigoso. Isso é uma informação genérica, não pode. Então, precisa ter elementos concretos que indiquem a necessidade da prisão preventiva com base em algum desses itens, que não podem ser também ampliados. Por exemplo, o sujeito foi preso
foi encontrado no local diversas malas, indicando possível intenção de fuga. Tinha um piloto de helicóptero aguardando ele embaixo do prédio com um carro. Foi encontrado o passaporte. Então são elementos concretos que indicam uma fundamentação idônea com base nesta hipótese, assegurar a aplicação da lei penal. Senão o sujeito vai fugir. Então a prisão preventiva, com base no 312, para ela ocorrer tem que ter uma fundamentação e a interpretação tem que ser restritiva. Já na hipótese da analogia in malam partem, para aplicação da norma do CPC, analogicamente ao CPP, fundamentando uma tutela da prisão preventiva, quando o juiz indefere, ou seja, for requerida a prisão preventiva, e o juiz, na primeira instância, ele deve interpretar restritivamente, deve se basear no caso concreto, a situação empírica. Então vamos supor que ele indefere. Indeferiu, o Ministério Público pode recorrer através do recurso em sentido estrito. Feito o recurso, o MP fundamenta a antecipação de tutela com fundamento no artigo 3º do CPP, aplicação analógica, à luz do Código de Processo Civil. O tribunal pode, então, reconhecer essa possibilidade de analogia in malam partem? O que muda, o que isso interfere com o que vimos naquele julgado anterior sobre a interpretação restritiva do 312 do CPP? Para o nosso concurso, nada. Para o nosso concurso, nada. Para a prova objetiva, não interfere nada. Você vai raciocinar que o desembargador simplesmente também terá que, ao deferir essa tutela, também terá que fundamentar de forma específica, lançando mão de interpretação restritiva, e não há nenhuma interferência, mantém a mesma situação. A diferença é que é permitido, então, a aplicação analógica in malam partem para decretar esta prisão preventiva em sede de antecipação de tutela no bojo do recurso em sentido estrito. O que está em jogo aqui? Que a decretação em si da prisão preventiva, ela é restrita. Aplica-se uma interpretação restritiva. Independente do enfrentamento da questão da liberdade, da presunção de inocência, independente disso, por se tratar de uma prisão preventiva, processual. E com relação ao último julgado, o que está em questão é qualquer tipo de interferência na liberdade de defesa, no direito de defesa, no contraditório, na ampla defesa, que não pode haver nenhuma restrição, e assim entende o STJ. Então, em síntese, analogia in malam partem na lei processual penal, que implique em prisão, não importa. É in malam partem mesmo em prejuízo do réu. Então, se houver um prejuízo do réu com relação à prisão processual, não tem nenhum problema, porque se aplica a analogia in malam partem. Agora, se houver uma restrição à defesa, aí não pode. Inoportuno, qual é a outra dica que eu te dou? Em ocasião de segunda fase de concurso, você vai observar o concurso que você está fazendo. Se for, por exemplo, para a Defensoria Pública, você vai fundamentar que nenhuma forma de prejuízo ao réu é possível, nem com relação à liberdade de defesa, nem com relação a prisões. E você vai fundamentar com todo o seu conhecimento que você vai adquirir ao longo desse curso, principalmente quando tratarmos de princípios processuais penais na Constituição e princípios processuais penais nas leis. Agora, se você fazer o concurso para o Ministério Público, você vai, logicamente, fundamentar que pode e com base no que eu expliquei aqui, já antecipando. Conclusão. Prova objetiva. Perguntou se é admitido analogia in bonam partem e in malam partem no processo penal, independente da natureza do diploma onde se vai buscar a norma. A resposta é sim. Prova objetiva é sim. Prova objetiva. Perguntou se na fundamentação da prisão preventiva pode o julgador se valer de interpretação ampliativa. A resposta é não. A resposta é não. Ainda em prova objetiva. Perguntou se é possível aplicação analógica in malam partem, mesmo se houver restrição do direito de defesa do réu. A resposta é não, tudo isso com base na jurisprudência que vimos. Entretanto, na segunda fase, foram feitas as mesmas perguntas para que você disserte. Você vai observar qual é o concurso que você está fazendo, se é defensor público, e vai defender tudo isso que não com base em todo o conhecimento que você vai obter no curso. Se o concurso é para promotor de justiça, você vai dizer que sim. E se o concurso for para magistratura? Bom,
O juiz é imparcial e deve defender a sua liberdade de julgar dentro dos limites constitucionais. Então a dica é você abordar as duas correntes e acrescer com a fundamentação sobre o papel do juiz, sua liberdade de julgar, observado os limites constitucionais e legais. Vamos tratar agora do tema costumes, e eu preciso voltar com você lá no mapa mental para falarmos de um raciocínio fundamental e propedêutico, de forma que você compreenda melhor essa matéria. Observe aqui que as fontes formais imediatas incluem o costume. Agora, observe também que as demais fontes, princípio, analogia, doutrina, jurisprudência, que em geral estão se referindo aqui à fonte imediata, que é a Constituição, a legislação, tratado, súmula vinculante. Então, a fonte imediata, princípio, analogia, doutrina, jurisprudência, vão, de regra, debater as fontes imediatas, correto? E o costume? O costume debate as fontes imediatas? Se refere às fontes imediatas? Não. Por que não? Porque, na verdade, a fonte material do costume não vai ser a união, como acontece com as fontes imediatas. A união é a fonte material que edita as normas, excepcionalmente os estados através de lei complementar, e aí surgem as fontes imediatas, Constituição, legislação, tratados e súmulas. E o costume? O costume não é assim. Você não vê um costume nascendo da união nascem as leis. Então, qual é a situação do costume? O costume ele é um modo de expressão de exteriorização do quê? De uma prática consuetudinária. Há uma prática, um uso recorrente, reiterado. Esse uso recorrente e reiterado, ele ganha uma consciência de obrigatoriedade que ele deve ser seguido, e essa situação, essa norma percebida na sociedade é o costume, mas a fonte do costume é uma prática, é um fato social, uma prática reiterada com consciência de obrigatoriedade. Então, não provém do Estado, em referência direta à fonte material que é a União. Dessa forma, a gente volta agora lá para o nosso estudo, o nosso tópico. Entendida essa parte, eu vou mostrar para vocês a nossa lei seca aqui, que é o artigo 4º da Lei de Introdução à Norma de Direito Brasileiro. O que ela vai dizer? Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, que nós já vimos, lá com base no artigo 3º do Código de Processo Penal, os costumes e os princípios gerais de direito. O que se entende desse dispositivo e com base no supedâneo doutrinário? Diante do que eu mostrei lá no mapa mental, o costume, por ele não proceder do poder público, ele sofre diversas restrições em sua aplicação como fonte imediata. Primeiro, só haverá possibilidade do aplicador do direito se valer do costume quando não existir nenhuma norma, não tem lei, é omissa. No caso de omissão de lei, também não será possível aplicar nenhuma forma de analogia, seja em bonam parte, malam parte, não é possível também analogia. Então não tem lei, a analogia não funciona. Então somente depois haverá possibilidade de aplicação do costume. Com base nesse raciocínio, eu já vou te dar algumas palavras-chave. Primeiro, que o costume é subsidiário, fonte subsidiária. Então, é uma fonte formal mediata subsidiária, por conta disso tudo que eu expliquei. Então, entendido isso, vamos iniciar agora, com base na nossa doutrina, o tema costumes. Seguindo à risca a metodologia do curso, eu só vou te dizer agora o que cai em concurso público sobre costumes. Me valendo aqui, mais uma vez, da doutrina do Leonardo Barreto, vamos em frente. Ele diz que os costumes são regras de condutas praticadas. Grave isso aqui, tá em vermelho, grifa aí. Vamos chamar a atenção. Praticadas de modo geral, constante e uniforme, que é um elemento externo, com a consciência de sua obrigatoriedade. Elemento interno. Costumes são regras de conduta, de novo, praticadas de modo geral, constante e uniforme. É o elemento externo, ou seja, é o que se vê, é o que todo mundo vê. Uma prática geral, constante, uniforme, com consciência de obrigatoriedade. Ou seja, o elemento interno, psicológico, consciência de obrigatoriedade. Essa repetição, ela é muito importante, é para massacrar mesmo na cabeça, porque a questão da sua prova é isso que está aqui, que vai vir escrito lá, exatamente esse parágrafo. Seguindo, mais sobre costumes aqui do site Arcos,
Você observa que a doutrina que trata sobre costume é sempre no mesmo sentido. É a consciência de obrigatoriedade que separa o costume do simples hábito coletivo e que nos permite construir uma norma jurídica a partir de uma conduta repetida pelos membros da coletividade. Assim você vai observar questões de concurso público colocando uma coisa e omitindo a outra, dizendo que costume é conduta repetida ou que costume é uma prática com consciência de obrigatoriedade, mas sem falar de uma conduta reiterada. Seguindo, Carlos Roberto Gonçalves. Costume é composto de dois elementos: uso, o elemento externo, e convicção jurídica, elemento interno. Em consequência, é conceituado como a prática uniforme, constante, pública e geral de determinado ato, com convicção de sua necessidade, sempre no mesmo sentido. Aqui, na enciclopédia jurídica aqui, da PUC São Paulo, verbete 157. Qual é a explicação que ele vai dar? Que a lei, por mais extensa que seja em suas generalizações, por mais que se desdobrem artigos, parágrafos e incisos, nunca poderá conter toda a infinidade de relações emergentes da vida social, que necessita de uma garantia jurídica, devido à grande exuberância da realidade, tão variável de lugar para lugar, de povo para povo. Assim, ante a insuficiência legal, é mister manter ao seu lado, quando omissa, quando impossível, extensão analógica, fontes subsidiárias. Então aqui é a palavra-chave, na sua questão de concurso vai falar sobre isso, que costume é fonte subsidiária. Por quê? É o última rácio. A lei omissa, não cabe analogia, aí sim entra o costume. Aí continua, a prática consuetudinária, da qual resulta o costume, aquela explicação que eu dei, que o costume provém de um fato social, é em regra uma fonte de cognição subsidiária, por conta dessa situação, da mais alta relevância. Aí ele cita o artigo 4, que nós já falamos, dizendo que, segundo o artigo 4 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, o recurso ao costume préter lege, que é justamente esse costume que surge da omissão legal e da impossibilidade de analogia, só tem cabimento quando se esgotarem todas as potencialidades legais. Quais são as potencialidades legais? É todo tipo de interpretação, inclusive analogia. Daí o seu caráter de fonte subsidiária, mais uma vez repetindo o termo-chave, procurando completar a lei e preencher lacuna. A legislação estatal não negou força ao direito consuetudinário, apenas reivindicou para si o primado hierárquico. É aquela situação que eu expliquei quando eu tratei de forma propedêutica do costume. O artigo 4º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, mais uma vez, quando a lei for omissa, somente quando for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia. Não sendo possível analogia, aí sim entra o costume com todas as suas restrições. São três espécies de costume: secundum legem, praeter legem e contra legem. O contra legem é vedado. O costume secundum legem é quando a própria lei diz que segundo os costumes, tal situação segundo os costumes, e aí a própria lei já se refere. Então é segundo lege. O prater-lege é essa forma de integração que nós mencionamos, e o contra-lege, que é contrariando a lei, o que é vedado. Vamos agora complementar com a doutrina do Nutt, que ele fala: costume em matéria penal jamais ocupará o lugar dos tipos incriminadores, nem terá o condão de revogá-los. Afinal, prevalecerá sempre a legalidade penal estrita. Ocorre que não serve o costume para permitir nascimento de lei penal, mas pode produzir normas de caráter processual penal, conforme o caso. Da mesma forma, não tem o condão de provocar revogação de norma penal, ou seja, ele não serve para revogar a lei. Então, há uma prática reiterada de não observar aquela legislação, não vai revogar a legislação por isso. Houve um desuso da norma, não vai revogar, costume não revoga. E esse tipo de questão é perguntado em prova: se costume revoga ou se é possível costume contra a lege. E no final, o Nutt observa que há possibilidade de afastamento ou a inaplicabilidade da norma processual penal pelo costume. Aqui eu vou dar um exemplo clássico do cheque pós-datado, é o exemplo aqui do costume praeter lege. Qual é a situação clássica? O cheque é uma modalidade de pagamento à vista. Aquele que emite o cheque sem fundos está em curso na modalidade especial de estelionato, previsto lá no artigo 171, parágrafo do CP. O que ocorre que todo mundo sabe? Aquela prática reiterada, com consciência de obrigatoriedade, de que você pode emitir cheque se quer pós-datado. Aí você parcela em cheque para 30, 60 e 90. Essa situação de emissão de cheque já não configura mais ordem de pagamento à vista. E o cheque em si não foi feito para isso. O cheque é um título de crédito que é modalidade de pagamento à vista. Ou seja, a sociedade, um fato social, fez com que as pessoas utilizassem o cheque como garantia de dívida, ou seja, uma garantia, não mais ordem de pagamento à vista. Essa situação revogou a modalidade especial de estelionato? Não, porque costume não revoga a lei. Só que é um caso
que não há previsão legal. Então, o juiz criminal, ele se utiliza da analogia praeter legem e, nesse caso, preenche essa omissão, porque não há possibilidade de analogia, há uma omissão e vigora o costume praeter legem. Outro exemplo que eu vou dar já é com relação à inaplicabilidade de norma processual penal por um costume. Também, se valendo aqui da doutrina do Nutt, aqui no Código Penal Militar comentado, o que ele diz? Ele comenta, ele faz uma crítica à política da pena mínima. O que ele fala? Que tem sido um hábito de vários juízes brasileiros, de qualquer grau de jurisdição, optar quase sempre pela aplicação de pena mínima aos acusados em julgamento. Qual é a questão aqui? Quando o juiz sentencia, finaliza a ação penal, a sentença, é hora de fixar a pena, pelo critério trifásico que nós vamos estudar. E a primeira fase é a fixação da pena base. O juiz, ele está dizendo aqui que a política da pena mínima é fixar no mínimo. Fixar no mínimo. Por quê? Porque os juízes receiam de estar cometendo alguma injustiça, em estar trabalhando ali com os critérios e fixar uma pena inicial já acima do que seria devido. Então é uma política da pena mínima. Isso é um costume judiciário que torna o que mutatis mutandis inaplicável a norma que trata sobre o critério trifásico de aplicação da pena em sua primeira fase, a fixação da pena base que tem nossos critérios. Então ele justamente faz a crítica sobre essa inaplicabilidade. Ele fala que despreza-se, em verdade, os requisitos, elementos e critérios dados pela lei penal, ou seja, ainda fica inaplicável dentre o mínimo e máximo combinados para cada infração penal. A pena ideal e concreta para cada réu. Não se compreende o que leva o judiciário majoritariamente a eleger a pena mínima como base. Então, há uma inaplicabilidade o quê? Do artigo 59 do Código Penal Comum e 69 do Código Penal Militar. Então, esse é o exemplo. Então, pessoal, chegou a hora do combate, aquela hora do treinamento. E vamos para frente, porque é aqui, isso aqui é fundamental, é aqui que você vai consolidar o seu conhecimento. Então, primeira questão, juiz de direito, substituto, 2012. São admitidos no processo penal a interpretação extensiva, a aplicação analógica e princípio geral de direito. Não tem questão mirabolante. Eu falei que era a letra da lei. Juiz substituto. Está aqui, ó, verdadeiro. Letra da lei. Outra, os costumes têm caráter de fonte normativa primária no processo penal. Falso. Você vê, então, agora, você comprova que o nosso método é objetivo. Eu não frisei lá que é subsidiário e aqui fala primário. Então, como você estudou que é subsidiário, você consegue acertar, porque isso aqui quer te confundir e você sabe a referência do seu estudo. Outra, com autorização da Emenda Constitucional 45 de 2004, para o Supremo Tribunal Federal editar súmulas vinculantes, passamos a ter novas fontes, material e formal nas normas processuais penais. Correto, a gente estudou, agora a gente sabe. É fonte material, o STF, e a fonte formal é a súmula vinculante. Outra, a analogia é aplicável somente em caso de lacuna involuntária. Lacuna involuntária, correto. Ainda que não haja real semelhança, está errado. Aí está errado, agora a gente sabe, a gente mata qualquer questão. Outra, Defensor Público 2015, atual. De acordo com o CPP, a analogia equivale a norma penal incriminadora? Não, não. CPP, analogia, nós vimos que não é norma penal incriminadora. Protegida pela reserva legal? Não, isso é direito penal. Razão pela qual não pode ser usada contra o réu? Não, no processo penal pode ser usada contra o réu. Analogia em malam partem. Não estamos aqui diante de uma questão que quer te testar sobre aquelas polêmicas. Então você não entra no mérito. Analogia em malam partem é possível. Então é falsa. A lei processual penal veda a interpretação extensiva para prejudicar o réu? Ora, não, não veda. Lá no artigo 3º nós vimos que não fala nada disso, só apenas fala que é aplicável a interpretação extensiva. E a questão também não entra naquela polêmica da prisão preventiva, não fala nada sobre aquilo. Então é a regra geral, você não está sendo questionado sobre a exceção. Então, não veda. Então tá falso. Outra, a interpretação extensiva é um processo de integração por meio do qual se aplica uma determinada situação para o qual inexiste hipótese normativa própria, um preceito que regula hipótese semelhante. Não, a interpretação extensiva você aplica ela na própria lei. Ele está falando aqui de analogia, então isso aqui está errado. Outra, para o uso da analogia, é importante considerar a natureza do diploma, de onde deve se extrair a norma reguladora. Não, esse caso é aquela jurisprudência que nós vimos que se aplica ao processo penal a tutela liminar do Código de Processo Civil, conforme jurisprudência do STJ. Então isso aqui está falso, porque o que importa não é a natureza do diploma, e sim o conteúdo da matéria. Seguindo, juiz do trabalho, TRT 1/2010. O costume, para que possa suprir lacuna legal, deve consistir em conduta reiterada de determinada prática. O que faltou aqui? O que faltou? A consciência de obrigatoriedade. Então, nunca
considere correta a questão que falta um dos elementos obrigatórios, prática reiterada e consciência de obrigatoriedade. Falso. Outra, Defensor Público 2013 CESP. Na atualidade, os tribunais superiores têm admitido o uso e o costume, ainda que contra a legem, para ajustar as condutas previstas no tipo penal às concepções sociais dominantes, de modo a afastar a norma incriminadora, que em razão da natureza do sistema jurídico seja totalmente errada, falsa. Outra, Procurador do Município, 2016. A analogia consiste em aplicar-se a uma hipótese já regulada por lei uma disposição mais benéfica relativa a um caso semelhante. Ora, se uma hipótese já tem lei, não pode ser analogia, porque você sabe que a analogia ela se aplica no caso de omissão, artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em caso de omissão. Falso. Outra, entende-se por analogia o processo de averiguação do sentido da norma. Averiguação do sentido da norma, o que você averigua o sentido da norma através da interpretação e não da analogia, valendo de elementos fornecidos pela própria lei através do método de semelhança. Esse aqui, se elementos da própria lei, e eu quero averiguar o sentido, ou seja, eu quero interpretar, me valendo de elementos da própria lei através de semelhança. O que é isso? O que é isso? Interpretação analógica e não analogia. Na interpretação analógica, existe uma norma regulando a hipótese expressamente, mas de forma genérica, o que torna necessário o recurso à via interpretativa. Correto é a definição de interpretação analógica. Outra, não se admite o emprego de analogia para normas incriminadoras, uma vez que não se pode violar o princípio da reserva legal. Verdade, aqui é uma questão de direito penal, é uma questão de procurador, para você marcar quais que estão verdadeiras e quais que são falsas. É uma questão de direito penal, mas normalmente somos capazes de acertar agora. Outra, 2015. Agente de Atividades Penitenciárias, o CIAP. A analogia é a ampliação do conteúdo da lei, efetivada pelo aplicador do direito, nos casos em que a norma diga menos do que deve. Isso aqui é interpretação extensiva, então a alternativa é falsa. Outra, Delegado de Polícia 2014. Em se tratando de processo penal, assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente uma fonte direta e uma fonte indireta. Quando existe esse tipo de questão, basta você olhar a primeira coluna aqui. Se já encontrar um erro, você pula. Então, uma fonte direta. Vamos ver se aqui nas primeiras tem alguma fonte direta aqui. Ó, só que é lei. Isso aqui, princípios é indireta, doutrina é indireta, costume é indireta, costume é indireta. Então você já vai direto na e já ganha muito tempo resolvendo a sua questão. Apenas para testar o nosso conhecimento, vamos ver as demais. Aqui é uma fonte direta, jurisprudência indireta, jurisprudência indireta, doutrina indireta, costume indireto. Então, a alternativa é Juiz Substituto 2015. A lei processual não admite aplicação analógica, salvo para beneficiar o réu? Não, admite interpretação analógica e em malam partem ou em bonam partem. Então isso aqui é falso. Outra, não admite aplicação analógica, mas admite interpretação extensiva. Admite aplicação analógica e admite interpretação extensiva. Então também é falso. Admite o suplemento dos princípios gerais de direito? Verdadeiro. Tá vendo? É isso que eu falei, ó, prova para juiz. Não tem nada mirabolante em uma questão aqui que tem que ter PhD para acertar. É aquilo do princípio que eu falei, ele é cobrado justamente isso, se é fonte direta, se admite ou não. Outra, admite interpretação extensiva, mas não suplemento do seu direito. Errado. Outra, oficial de cartório, 2008. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios do direito. Literalidade do artigo 3º do CPP. Outra, técnico de controle externo, 2012. É possível que uma determinada regra tenha seu campo de incidência ampliado pela interpretação de resultado extensivo, que é a definição da interpretação extensiva. Verdadeiro. Outra, é possível integrar a norma estendendo sua aplicação para casos não previstos pelo legislador. Hipótese de analogia. Verdadeiro. Outra, leis processuais penais que limitem a liberdade do acusado ou o exercício da defesa podem receber interpretação ampliativa. Aqui está se referindo àquela hipótese da prisão preventiva, que não pode ter uma interpretação ampliativa para tratar das hipóteses 312 do CPP. E com relação à segunda parte, o exercício do direito de defesa, você viu na aula que a jurisprudência do STF e do STJ consideram bastante caros o direito fundamental à ampla defesa ao contraditório, então embarca aqui no mesmo sentido. Não pode ter interpretação ampliativa em leis processuais penais que limite a liberdade do acusado, 312 do CPP, e, de modo geral, o exercício da defesa. Esse direito à defesa, ou esse direito de defesa, é bastante protegido pela jurisprudência do STF e STJ,
E você inclui também aqui a impossibilidade de analogia em malam partem. Vimos a jurisprudência que veda a aplicação da litigância de má-fé do processo civil no processo penal. Então, a alternativa aqui é falsa. 2015. Agente de atividades penitenciárias SIAP. A analogia é a aplicação do conteúdo da lei efetivada pelo aplicador de direito nos casos que há medicamentos que deve. Isso aqui é aquela praxezinha da interpretação extensiva e ele troca por analogia. Falso. Outra, promotor de justiça. Segundo o Código de Processo Penal, a Lei Processual Penal admitirá a intervenção extensiva, aplicação analógica. Letra da lei, artigo 3º do CPP, promotor de justiça. Olha a questão, isso aqui é verdadeiro. Então é isso, pessoal. Fim, parabéns. Agora você é capaz de acertar todas as questões de temas, fontes do direito processual penal. Encerramos nosso tema, primeiro tema do nosso curso. Agora você está gabaritado aí para qualquer prova, qualquer questão desse assunto. E eu vou aqui dar mais uma dica para vocês, que eu falei que ia falar sobre mais uma dica de estudo. Eu quero que você observe aqui essas figuras. Essa primeira figura aqui representa quantidade de conhecimento. Essa aqui representa qualidade. Então, você que está aí correndo para estudar tudo e um monte de matéria, sem qualidade, você está priorizando a quantidade. E esse aqui é a pessoa que está priorizando a qualidade, de forma organizada. Então, a qualidade do conhecimento que você vai ter aí para o seu concurso requer uma estrutura, ou seja, uma organização. Você observou no nosso primeiro tema que há uma estruturação para o conhecimento ser levado ao cérebro, à sua cabeça. Então não pode ser de qualquer maneira. Tem todo um processo, uma etapa. Primeiro uma coisa, depois outra. Então prepara daqui, prepara dali, vai colocando. E assim o seu cérebro vai aceitando esse estudo. E não fica dessa forma. Porque isso aqui é conhecimento caótico, é quantidade. Então você deve, mais uma vez, prezar por pouco conhecimento, não sair avançando, buscando, sair estudando matéria, porque sai um edital e você tem que viajar. Você não é turista, você não vai ficar viajando, gastando dinheiro para fazer prova, porque na verdade você vai fazer turismo. Você precisa ter consciência do conhecimento que você tem. Então tem que ser estilo fazer lasanha na sua casa. É por camada. Você vai botando uma parte, a outra, estruturando. Organização. Então qual é a dica agora? É você pegar todo o tema de fonte que você estudou e sair resolvendo questão, para quê? Para você organizar a quantidade de conhecimento que você recebeu. Você resolvendo as questões, isso vai ficar assim o seu tema fonte na sua cabeça, ó, organizado. E só depois você avança. Então revisa as aulas se for necessário, assiste de novo e resolve a questão. Quando você sentiu que está estruturado, está firme, está cimentado, aí você avança e repete todo o processo. Para você sempre evitar isso aqui, ó, uma quantidade terrível e nada é achado aqui dentro desse quarto, que é o seu cérebro. Você não consegue achar dentro do seu cérebro o conhecimento necessário para resolver a questão. Então é isso, pessoal. Vamos seguir em frente. Tem muita aula, são dezenas de aulas de processo penal e nós vamos concluir com êxito e deixando tudo assim, não importa a quantidade, mas vai ficar tudo bem organizado. Um abraço, até a próxima.